Bom, gente, nos primeiros vídeos a gente viu a possibilidade do autocontrole da administração pública, né, que é feito por ela mesma em relação aos seus próprios atos, e a gente viu também a possibilidade do chamado controle social, que indica um caminho, uma vontade funcional que tem sido concretizada pelo nosso ordenamento jurídico a passos lentos, mas parece que é uma nova cultura, um novo paradigma a ser seguido daqui por diante, né? Agora a gente vai falar do controle externo praticado por órgãos estruturados, cujas funções institucionais realmente convergem, dizem respeito às ferramentas de controle, tá? Vamos falar hoje ainda sobre o controle legislativo e sobre o controle do Tribunal de Contas. E na aula que vem, daí sim iremos conversar sobre o controle judicial e alguns instrumentos previstos no nosso ordenamento para que socorra. Mas, gente, então, a título de controle externo, né? Quais órgãos a gente poderia citar de antemão que exercem, que estão instituídos para o exercício desse controle? O Tribunal de Contas e o próprio Poder Legislativo. As funções típicas do Poder Legislativo, além de deliberar, discutir e aprovar leis, né, no Congresso, também é o exercício do controle do Poder Executivo, que é quem costuma praticar os atos administrativos. Então é natural que o Poder Legislativo faça esse controle. Isso aí compete ao Poder Legislativo de uma forma típica. Tá? O que acontece? A Constituição Federal ela estabelece as hipóteses em que se dá esse controle. Tá? Então, todas as hipóteses que eu vou tratar daqui a pouquinho, elas estão previstas na Constituição e não é dado, não é possibilitado ao legislador ampliar esse leque de oportunidades, de possibilidades de controle por meio de lei ordinária ou complementar. Então, esse tratamento precisa ser dado na própria Constituição. O porquê disso? É justamente evitar práticas predatórias do legislador criando e aprovando leis em causa própria e assim evitar que ele haja de forma predatória lá com o executivo. Né? Então, o tratamento é bem rigoroso e decorre do texto constitucional exclusivo. Primeira forma de controle que o Poder Legislativo exerce sobre a administração pública é a possibilidade de sustação de atos administrativos. Eventualmente, na forma do artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, o Congresso pode sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar que lhe é dado. A gente falou isso semestre passado, né? O poder regulamentar é um dos poderes que cabe à administração pública justamente para dar um tratamento mais individualizado, mais concreto, não tão abstrato como a lei, enfim, para regulamentar de uma forma mais concreta um determinado assunto. Só que a administração pública não pode ultrapassar esse poder, ela não pode invadir a área do legislativo. Quando isso ocorre, quando há suspeita de que isso vai ocorrer, o Poder Legislativo então pode ir lá e sustar a prática daquele ato administrativo, justamente sob o argumento: olha, isso aqui compete a mim, não a ti, a administração pública. Isso aqui é matéria para ser tratada no Congresso, no Parlamento, na Câmara dos Deputados, na Assembleia. Então é isso, é frear uma atividade sob o argumento de que está ultrapassando, invadindo, violando a separação de poderes. Tá? Segunda possibilidade de controle por meio do Poder Legislativo está prevista no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, que é a possibilidade do Poder Legislativo realizar convocação de autoridades públicas e requisitar informações. Isso aqui não é convite, isso aqui não é pedido, não é implorar para que compareça. Ao usar a expressão convocar ou requisitar, a administração, a Constituição Federal garante ao Poder Legislativo um comando imperativo. Isso aqui tem tom de ordem. Quando se convoca alguém, não é facultado a pessoa deixar de ir, não é um convite para uma festa. Então, a pessoa tem que ir e, se não for, pode ser conduzida. Né? Existe efeito
jurídico em caso de desobediência. Se é requisitado para algum órgão um relatório, algum documento, uma cópia de um contrato, esse órgão precisa apresentar isso, sob pena de também incorrer em desobediência a uma ordem emanada pelo Poder Legislativo. Então é possível lançar mão dessas ferramentas previstas em favor do Poder Legislativo. A terceira ferramenta de controle é a autorização e aprovação de ato administrativo. Em alguns casos, o Poder Legislativo vai ser instado a se manifestar, autorizando ou não a prática de um ato administrativo. Obviamente não são todos, né? A regra geral é a independência das funções, mas em alguns casos isso vai acontecer de uma forma muito incisiva. E o grande exemplo disso é quando o chefe do executivo, nosso presidente da República, quer indicar alguém, quer nomear alguém para Procuradora-Geral da República, né? Então isso aí é passado por uma autorização do Senado Federal. Eles fazem aquela sabatina, o nome é indicado, o candidato passa pela sabatina e se o Senado aprova e autoriza, daí sim é realizada a nomeação. São alguns exemplos explicitamente previstos na Constituição, mas poderia haver uma negativa. Não, o Senado Federal não concorda com essa decisão que a administração pública tomou, né? Então, por isso é considerada uma forma de controle. E a quarta ferramenta de controle, que a gente costuma ouvir nos noticiários, no jornal, manchetes, comissão parlamentar de inquérito, né? Elas são instituídas pelas casas legislativas para apurar fatos determinados e por prazo certo. E quando isso ocorre, essa CPI ela tem amplo poder de investigação, que é próprio, que é condizente com o mesmo poder que uma autoridade judicial tem, né? Então uma CPI se assemelha muito a um processo judicial, né? Pode ser requisitada informação, pode ser convocado, pode ser conduzido uma testemunha, pode ser colhida depoimento, pode ser determinada quebra de sigilo, né? Para a gente ver sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo de dados, enfim, uma série de posturas muito drásticas, e tudo isso compete a uma CPI quando ela é precedida, ela é instaurada, seguindo todos os requisitos legais. Para a criação de uma CPI é necessária a presença de 3 requisitos indispensáveis. O primeiro deles, tem que haver um requerimento assinado por no mínimo 1/3 dos parlamentares. O segundo requerimento, então esse é um assunto extremamente formal, tem que ter essa assinatura. Se não bater o 1/3, bom, falta interesse jurídico, falta uma condição de processabilidade daquela CPI. Segundo requisito, é necessário que se indique com precisão qual fato vai ser apurado na investigação. Então o fato tem que ser determinado. Instaurar uma CPI visando talvez, quem sabe, descobrir um fato é inconstitucional, viola a Constituição. Já tem que ter um fato determinado e daí vai tentar se verificar se sim ou se não. Terceiro requisito, é indispensável a indicação de um prazo certo para o desenvolvimento dos trabalhos. A CPI é pautada também pela temporariedade. É necessário que isso seja dado, tenha início, meio e fim, seja dado andamento nisso, né? Instaurar uma CPI ad eternum para ficar fiscalizando um governo ao longo de todo o seu mandato violaria a Constituição nesses termos. Tá bem, gente? Então, a gente tratou aqui nesse vídeo sobre a hipótese de controle da administração pública pelo Poder Legislativo que ocorre nesses 4 formatos. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o controle realizado pelo TCU.